E aí, seus capitalistas malvadões? Tem bancão com medo dos dados macroeconômicos que vão sair nesta semana? Na quinta-feira, saem dados de inflação americana, um dos dados mais esperados aí pelos investidores, porque a gente sabe, né, pessoal? Essa contração econômica que está acontecendo é justamente uma contração artificial que está induzindo, né, a economia para uma recessão. A economia de vários países está sendo induzida para uma recessão justamente para conter essa inflação criada por conta da expansão monetária, do dinheiro grátis, dos juros zero que nós tínhamos aí alguns anos atrás. Então, né, pessoal, aí se formam ciclos e também as grandes oportunidades de ganhar com as altas e com as baixas, de realizar no momento certo e comprar no momento certo, né? Então, nós aqui do canal, com certeza, vamos conseguir surfar muito bem esses movimentos. Mas, o JP Morgan aqui que tá... o JP Morgan, ele tá fazendo um alerta. O JP Morgan, ele tá falando que essa semana as ações podem cair 5%, pessoal, 5% por conta dos dados macroeconômicos. A gente vai dar uma passada nesse assunto e falar também sobre os próximos movimentos que o mercado pode tomar. Então vamos compartilhar a tela aqui, seus capitalistas. Já vai deixando o seu like, compartilha para mais pessoas terem acesso aí a esse conhecimento que a gente está trazendo no YouTube. E então tá aqui a matéria. JP Morgan diz que CPI, que é o índice de inflação americana, então uma inflação muito quente colocaria as ações em risco de queda de 5%, claro, em um primeiro momento, depois deve cair mais. Você já vai entender por que eu acredito que pode cair mais. Então aqui eles estão esperando um pivô dovish, né? Então com um pivô dovish do Federal Reserve aparentemente fora da mesa, os mercados estavam subindo muito na semana passada, né, pessoal? E aqui no canal, claro, como sempre a gente falou, né, que era apenas um respiro para dar continuidade à tendência de baixa por conta da questão macroeconômica e fundamentalista. Então, quando você entende as bases da economia, você consegue entender o que você vai fazer com o seu dinheiro, como que você vai alocar isso. Então, a grande jogada é que agora a grande mídia ela vem falar, não, pessoal, o mercado ele estava muita ejaculação precoce, né? Não é bem assim. Então, agora a realidade ela sempre vem à tona, né, pessoal? Está muito comum nesse ciclo. Parece que as pessoas elas ainda estão em negação. Então, isso me faz acreditar que a gente está longe da capitulação ainda. Ainda tem o pânico para vir, é no pânico que acontecem as grandes correções e nós ainda não chegamos no pânico. As pessoas elas parecem que ainda estão no ciclo psicológico, que a gente aprofunda lá no Clube dos Capitalistas 2.0, que é o meu treinamento, parece que elas ainda estão no ciclo psicológico da negação, o que indica então que pode ter mais quedas sim, tá? E aí então o que eles estão falando? Eles estão falando que o mercado ele estava animado esperando que o Fed, olhando as mazelas do mercado, o Fed fosse pisar no freio dos aumentos de juros, né? Ia começar a voltar a estimular a economia. Só que não tem como voltar a estimular a economia com uma inflação anualizada de 8,3%. Né? Então o mercado ele é o bebum que a gente fala, né, pessoal? É o bebum viciado em cachaça e tá querendo uma cachaçinha, né? O mercado tá querendo uma cachaçinha. Então é isso aí que tá acontecendo. Então os riscos, né? Então aqui o pivô que estava na mesa, né, de os juros começarem a arrefecer, então esse pivô do Fed, ele tá praticamente descartado, então os riscos para os especuladores estão em alta antes da divulgação do índice de preços ao consumidor na quinta-feira. Qualquer coisa acima da leitura anterior de 8,3%, então a inflação anualizada hoje está em 8,3%, tá? Então qualquer leitura acima da inflação atual pode fazer os mercados corrigirem mais, tá, pessoal? O JP Morgan aqui, a mesa de análise de operações do JP Morgan acredita que se a inflação vier acima, né, ainda existir inflação e não vier uma deflação, a bolsa aí pode ter aí uma queda de pelo menos 5%, né? Então, parece um dia de menos 5%, escreveu a equipe liderada por Andrew Tyler em nota na segunda-feira, observando que o S&P caiu 4,3% em 13 de setembro, quando a leitura da inflação de agosto ficou mais quente do que o esperado. O cenário é o pior caso apresentado como um guia aproximado para os clientes que buscam navegar na alta volatilidade do mercado. Né? Então, aqui eles vão falar justamente isso, né, pessoal? Então, dado muito importante que vai sair na quinta-feira, é claro que a gente vai cobrir aqui no canal. O Brasil está vindo com deflação, mas essa deflação é muito decorrente da questão da redução dos impostos, né? Vamos ver se esses impostos não vão subir depois aí das eleições. Mas lá nos Estados Unidos o bicho ainda tá pegando, né, pessoal? E agora, com aquela questão da OPEP, que eu trouxe para vocês alguns vídeos atrás, que a OPEP agora vai cortar
a produção de barris de petróleo, isso pode fazer a inflação não dar trégua porque os combustíveis aumentam e aí aquela coisa toda, né, persiste, pessoal. Então, realmente, um movimento bem delicado que o mercado vai ter que enfrentar, né? Aqui, pessoal, trazendo uma atualização para vocês do colapso chocante de pedidos de hipoteca na semana passada. Demanda de compra no nível mais baixo de uma década, pessoal. Então, essa recessão que a gente está adentrando agora, essa crise que nós estamos adentrando agora, ela é curiosa, porque aqui a gente está vendo um movimento parecido com a bolha do imobiliário, a bolha do subprime de 2008. Então nós temos uma mistura de bolha imobiliária nos Estados Unidos, na Europa, crise de energia, nós temos crise do petróleo, nós temos várias crises em uma só, né? Bolha da tecnologia, né, pessoal? Então nós temos várias bolhas agora estourando. Parece que esse movimento atual agora corretivo é uma mistura de várias bolhas em vários setores. E aqui está um dos principais setores da economia, que é o setor imobiliário americano, que está nos níveis, então, de demanda de imóveis mais baixos aí de uma década, comparável às mínimas lá de 2010. Então, pessoal, a gente sabe que teve a crise imobiliária lá em 2008, isso arrefeceu o mercado e agora nós estamos chegando nesse nível de demanda. Então, parece que aquela bolha imobiliária americana está para estourar e isso deve aí ajudar a conduzir a economia americana para essa recessão, para essa contração, né? Aí, pessoal, nós temos esse outro indicador muito bacana do VIX, que é o índice de volatilidade do S&P. Então, esse é o VIX hoje versus o VIX de 2008. Em branquinho, o VIX atual, e em azul, o VIX de 2008. E perceba como está parecido, né, pessoal? Os picos aqui do VIX atual com o VIX de 2008. E aí, se a história se repetir, lá por dezembro, pessoal, a gente pode ver um pico dessa volatilidade. Geralmente, quando ocorre o pico da volatilidade, é porque a bolsa está corrigindo forte, né? Então, claro que aqui é só uma ideia, né, de movimento que pode acontecer, a gente não está falando que isso vai acontecer, mas é curioso aqui a semelhança da volatilidade, né, de como ele sobe e desce, de como acontecem, né, os respiros dessa tendência de baixa aqui, isso também acaba sendo enxergado aqui no VIX, né, como a volatilidade aumenta, arrefece, até que vem aí o estouro, vem aqui uma notícia bombástica que faz o pico do VIX acontecer. E aí, né, pessoal, se nós compararmos o movimento corretivo atual com o de 2008, do S&P, nós também conseguimos identificar uma semelhança, né? Então, em amarelo, você está vendo aí a correção da crise de 2008 da Bolsa em amarelo. E aí, em branco, o atual. Perceba a semelhança, né, do movimento corretivo. Só que eu acredito, pessoal, que essa correção atual, ela vai ser muito maior, né? Essa correção atual vai ser muito maior do que se a gente for sobrepor com a de 2008, tá? Por quê? Porque a bolsa subiu demais. Hoje você tinha muito mais dinheiro grátis, muito mais juros zero, você teve uma bolha sendo inflada muito mais do que 2008. Então eu acredito que a correção também vai ser maior, né, pessoal? Vamos continuando aqui, então. O Diamond do JP Morgan soa o alarme e junta-se ao clube dos 40%, né? Então ele tá falando aqui que o S&P 500 ainda pode cair mais 20% em relação aos níveis atuais. Os próximos 20% seriam muito mais dolorosos do que os primeiros. Então, justamente, né, pessoal, aí eu acredito que esses 20%, essa correção mais rápida, né, talvez se assemelhando com aquela correção final que leva o mercado para uma capitulação e para a depressão, que acontece geralmente em fins de ciclo, como aconteceu em 2008, eu acredito que isso aí vai ser a grande oportunidade de nós, capitalistas malvadões, nos posicionarmos no mercado, né? Só que eu ainda não vi essa fase do pânico. Parece que o mercado ainda tá numa fase de negação, saindo da fase de negação. Mas ainda eu não vi a fase do pânico. Então, acredito que essa queda aí de mais 20% poderia aí sim levar o mercado para essa fase do pânico, né? E aí nós poderíamos chegar a níveis, pessoal. Vamos ver uma queda de 20% para que nível que iria aqui o S&P. E se essa queda for rápida e instalar justamente uma correção global, né? Aí vai acontecer o que eu falei no vídeo de ontem, que o Brasil seria afetado. Vou deixar mais links na descrição para você maratonar os vídeos. Tem um vídeo onde eu falo sobre o Brasil, por que a Bolsa do Brasil não está corrigindo tanto quanto o S&P, e eu também falei justamente sobre a falácia de que quando os juros caem, a Bolsa sobe. São 2 vídeos que você não pode perder. Os links estão aqui na descrição, pessoal.
E aí, então, para onde iria o S&P numa queda de mais 20%, que seria aí o esperado? Ele iria praticamente para metade da correção lá do Covid, né? Hoje, pessoal, nós nem estamos ainda no topo do vírus, tá? Da correção do vírus. Então, me parece ainda saudável ter mais correções, né? Não faz muito sentido o mercado estar pior do que lá em 2019, as condições fundamentais piores do que 2009 e o mercado acima do topo do vírus, né? Então, nessa acumulação, pelo menos aqui, parece até conservador aqui. Deixa eu colocar o caixote. Parece que o mercado vinha até essa região aqui. Oh, man. Essa região aqui, ó. Dos $2.800 parece até um tanto quanto aceitável, né? Seria aí níveis, então, de mais 20%, que é o que eles estão projetando de queda. Onde o S&P sairia de 4.800 pontos para 2.900 pontos, algo assim, tá? E aí, né, pessoal, a gente tem que acompanhar o mercado, porque se estoura um cisne negro, um banco quebra, um fundo quebra, essa correção pode ser maior e a gente poderia, por exemplo, ir aí para algo como, por exemplo, o fundo do Covid lá nos 2.200 pontos, né? Então a gente tem que observar, pessoal, porque o mercado, eu acredito que ainda não está precificando as empresas, os balanços das empresas podendo vir pior lá em 2023, ou algum cisne negro surgindo, com tantos conflitos, com tantas faíscas no mundo, guerra, problema de energia, muita coisa pode acontecer, né? E é difícil se antecipar. E se algo acontecer no mercado financeiro, colocando em risco o mercado financeiro, eu acredito que a correção ela pode até se intensificar mais, né? O crash pode ser maior. Mas a gente não pode afirmar isso ainda, mas tem muitos riscos aí, né, que estão surgindo. Então a gente precisa ficar de olho e gerenciar o nosso capital. Hoje o S&P, pessoal, ele fez aquele respiro que a gente acreditava que ia fazer. Confesso que fez um respiro até menor do que eu imaginava, né, pessoal? E aí está fazendo topos e fundos descendentes. Ele está continuando aqui a sua tendência de baixa. E aqui nós temos que fazer um destaque, porque ele está perdendo aquele importante suporte que ele tinha, tá? O mercado tinha esse importante suporte aqui. E ele está perdendo nesse momento aí esse suporte, tá, seus capitalistas? Então, vamos ficar de olho aí, porque se o S&P começa a derreter, vai cair aquele 5% que o mercado está esperando, com certeza aí as coisas não vão ficar muito boas para a renda variável, tá? E aí, pessoal, como é que fica o Bitcoin? O Bitcoin também está fazendo a sua correção, o nosso stop foi acionado, tá? Nós tínhamos, na última quarta-feira, a gente tá fazendo aquelas comprinhas, né? E aí eu tinha, na última quarta-feira, colocado um stop nos $19.600 do Bitcoin. E aí, claro, o nosso stop foi acionado, então nós estamos agora com uma posição maior em dólar, tá? Então aqui, acredito que o Bitcoin o Bitcoin tá lindo aqui nesse suporte. Se não tivessem os problemas macroeconômicos, seria uma grande oportunidade de entrada, tá? Principalmente para quem não tem nada. Acredito que começa a ser interessante sim acumular Bitcoin nessa região, depois de ele cair mais 70%, mas eu acredito que ainda ele pode perder esse topo histórico, e aí ele perdendo esse topo histórico, o mercado poderia ir para a fase do pânico, né? Então, justamente, imagina o Bitcoin pela primeira vez perder o topo histórico anterior, imagina o pânico que isso vai gerar na galera. E aí eu acredito que isso pode fazer o preço despencar aqui para esse caixote entre 8 e 14 mil dólares, que eu acredito que vai ser uma das melhores regiões de compra, uma das melhores oportunidades de você comprar não só Bitcoin, mas também outras altcoins, porque se o Bitcoin corrigir, com certeza as altcoins vão corrigir mais. E aí eu acredito que junto com as ações corrigindo, com as criptos corrigindo, vai ser uma grande oportunidade de entrada. E também, você que gosta de uma opçãozinha, né? Se ocorrer um crash aí nos mercados, de ganhar com essas quedas. Você que quer ver o que a gente está fazendo na minha carteira, pessoal, tem aqui abaixo do vídeo o botãozinho Seja Membro. Se você tá pelo celular e não aparece o botão Seja Membro, vai lá pelo PC, tá? Eu tô abrindo o canal aqui para mostrar para vocês, porque os membros do canal têm acesso a tudo que eu tô fazendo em tempo real e também eles conseguem ver as opções que eu estou garimpando, tá? Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Então tem um vídeo aqui, ó. Inclusive esse vídeo aqui, pessoal, tá muito legal. Alerta, porque o Bovespa está subindo, ciclo das commodities, ilusão de curto prazo. Aqui eu vou falar sobre o Brasil e aqui também eu vou falar para vocês assistirem o vídeo sobre a falácia, né, de que quando os juros caem a bolsa sobe. Muito legal você ter esse conhecimento. E aqui abaixo do vídeo tem o botãozinho Seja Membro. Lá no seu computador, né, caso o YouTube não esteja mostrando o botão no seu celular, você vai ter acesso a esse botãozinho.
Membros nível 2, você vai ter acesso à minha carteira e mais atualizações e insights de mercado em tempo real. E os membros nível 3 vão ter acesso a tudo isso, mais as opções que eu garimpo para ganhar com as quedas do mercado. Se você acredita numa grande correção do mercado, os membros são aí o seu lugar, pessoal. Então, a gente finaliza por aqui. Se você gostou desse vídeo, desse panorama, deixa seu like aqui embaixo, compartilha pra galera. Eu acredito que nós, embora estejamos vivendo um momento de muito risco, é nesses momentos que moram as grandes oportunidades, né, pessoal? Nós que estamos nos preparando há mais de um ano para esse momento, é um movimento de muita alegria. É claro que é um movimento triste para muitas pessoas que vão perder o emprego, vão aí ter problemas financeiros, vão perder economias porque não investiram de maneira antifrágil, mas nós aqui do canal, que estamos buscando conhecimento, com certeza a gente está se posicionando para aproveitar esse movimento e, primeiro, proteger o nosso capital para depois multiplicar o nosso capital. Então essa que é a grande jogada, a gente com certeza vai se dar muito bem. E aí, né, seus capitalistas, seguimos firmes e fortes, mesmo aí com as turbulências que nós vamos enfrentar, tanto aqui no cenário local quanto no cenário mundial. Então, seus capitalistas, seguimos com entusiasmo, sempre, né, pessoal, focando no bom. O que é o focar no bom, Gabriel? É focar no seu trabalho, é focar no que coloca dinheiro no seu bolso, para cada vez você colocar mais dinheiro no seu bolso e investir mais, e fazer esse dinheiro trabalhar para você, né? É isso que vai te deixar rico. Essa consistência de ser melhor no seu trabalho, de fazer mais dinheiro, de ter múltiplas fontes de renda e você investir melhor. Você fazer esses aportes todos os meses e fazer esse dinheiro trabalhar investindo ali de maneira antifrágil. Gabriel, por que você tem que investir antifrágil? Porque assim você não entra em ruína. Se você entra em ruína, se você perde 60%, 70% do seu capital num bear market, é muito difícil você recuperar. Isso afeta o seu psicológico. Então investir antifrágil é você também cuidar do seu psicológico, dormir bem, para, claro, curtir a vida. Porque a gente trabalha e investe para curtir a vida, seus capitalistas. A gente trabalha e investe para poder comer o que a gente gosta, viajar, curtir a vida. Essa que é a grande jogada de buscar a independência financeira. Nunca se esqueçam disso, tá bom? O grande barato da vida de fazer tudo o que a gente faz, que às vezes é chato, né? Ter que trabalhar, ter que investir, às vezes é chato, desgastante. A gente faz isso para ter uma vida melhor, tá bom? Então, o objetivo do dinheiro não é a gente ser escravo do dinheiro, mas a gente usar o dinheiro como nosso escravo pra gente poder aí usufruir e ter mais qualidade de vida. Beleza, seus capitalistas? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.